Olá, pessoal. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Primeiramente, agradecer aí o convite para estar aqui no primeiro Congresso Nacional de Medicina Veterinária Online, tá? Hoje a gente vai abordar um pouquinho o tema de coleta, manipulação, processamento e envio de sêmen de garanhão, tá? Que é a área que eu trabalho a campo hoje, né? Então, vamos lá, né? Quem sou eu? Tá? Eu me chamo Lucas Reis Vieira, sou formado pela Facisa Univiçosa, em Viçosa, tá? Desde então, desde a minha formatura, eu já venho trabalhando na minha região, tá? Eu sou de Cataguás, Minas Gerais, e aí aqui abrange várias regiões, né? Circunvizinhas, e já venho trabalhando. Passado um tempo, eu fiz uma primeira pós em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, tá? Terminei ela em 2019. Meados de 2019, eu ingressei na de reprodução equina, tá? E terminei em 2021. Hoje, além, né, de trabalhar como autônomo, eu sou responsável técnico pela clínica veterinária da Faculdade Sudamérica, né, que é aqui de Cataguases. Além disso, ministro, tá, duas disciplinas, patologia cirúrgica um, que é de grandes animais, né, de bovinos e equinos, e clínica médica de grandes animais, né, também de bovinos e equinos, tá? Então, que nem eu falei, desde então, desde a minha formatura em 2012, eu venho trabalhando com equino, tá? Venho desenvolvendo melhor o meu trabalho. Aí faço clínica, depois eu fui galgando devagarzinho para essa parte de reprodução. Aí comecei a confirmar a gestação, perdão, comecei a inseminar algumas éguas, comecei a lavar alguns embriões e estou aí desde então, tá? Já tive oportunidades de ir para outro estado, trabalhar, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Uma breve introdução, tá? Que eu chamo a atenção de vocês, relacionado ao nosso assunto, tá? Entre saber reprodução e a realidade do mercado. São coisas bastante distintas, tá? Porque só saber reprodução é importante? É, claro que é, tá? Mas não é tudo. Porque muitas das vezes aquele local, por exemplo, aqui na minha região, já está lotado, já está cheio de médicos veterinários aqui fazendo determinado trabalho. Então, não vai se encaixar aqui, né? Agora, existem vários outros locais que está escasso de veterinário, né? Mesmo tendo vários veterinários, mas para aquilo que você quer, às vezes está escasso. Então, é uma realidade qual a gente tem que ficar sempre ligado. E não basta só a gente saber, a gente querer, a gente estar ali. Além de tudo, a gente tem que ter um diferencial. E aí vem, existem 900 faculdades de medicina veterinária no mundo. Metade é no Brasil. Ou seja, em torno de 450 escolas hoje, tá? De medicina veterinária é somente aqui no Brasil. Mais de 20 mil médicos veterinários são formados por ano. Aí você acha que só sabendo reprodução está tudo certo, né? Então a gente tem que ter um feeling aí maior. E aí, trazendo já essa questão de realidade do mercado, a gente tem ali que todos são especialistas, assim como eu, né? Todo mundo vai, faz uma especialização. Todos, provavelmente,
né, se quer trabalhar na área, tem ultrassom. Se tem ultrassom, já faz ali pelo menos um exame prévio de confirmação de gestação. Então, todos já sabem confirmar uma gestação. Aí, segundo passo, a maioria já começa a inseminar. A maioria já, perdão, já começa a fazer transferência de embrião, faz cursos. Então, e o diferencial? Tá? Nós temos que ter um diferencial. Existe aqui também a pressão do mercado relacionado a, quando eu coloco aí jovens e idosos, eu cito os dois lados da moeda. Vamos pensar nos cavalos, jovens e idosos, tem uma pressão do mercado, mas também tem aqueles criadores jovens e aqueles criadores idosos. Idosos no bom sentido, né? Mais velhos ali na região, que criam há mais tempo. Então, normalmente esses criadores mais antigos, eles já estão calejados, já estão de literalmente saco cheio. E às vezes nós, recém-formados, vamos lá com a cara e a coragem, ele não quer saber. Então já começa a ter aí a questão da realidade do mercado, já é algo diferente, já é algo que nos assusta, tá? Mas não deixamos a bola baixar e não, vamos seguindo, tá? E em contrapartida, os mais jovens que estão, né, aderindo aí cada vez à ideia de montar um ARA, montar um plantel, precisa de veterinário. Muitas das vezes eles recorrem a muitos que estão formando. E isso é interessante, tá? Isso é muito bom. E aí vem, nós temos que saber a reprodução, nós temos que ter ultrassom, nós precisamos fazer inseminação, transferência de embrião, mas a gente tem que ter um quê diferente, tá? E relacionado aos cavalos, aos garanhões, vamos colocar dessa forma, hoje um cavalo jovem que se destaca, ele tem muito apelo no mercado, então ele é muito visado no mercado, né? O que chama muita atenção. Então a demanda de sêmen desse cavalo vai ser muito alta. E muitas das vezes esse cavalo ainda não está preparado 100% reprodutivamente para ter tanta coleta assim, tá? Da mesma forma, os idosos, né? Os garanhões idosos aí que são bons pais, só que os produtos ainda não foram tão bons, são mais tardios, aí esses cavalos em pista, daqui a pouco começa a deslanchar, mas quando vê o pai já é mais idoso, tá aí 10 anos, 12 anos, 15 anos, e tem apelo daquela coleta. Da mesma forma que os jovens, nós temos que entender, tá? Ah, esse cavalo hoje não veio com semi-bom. Ah, mas pô, é um cavalo muito jovem, ou é um cavalo muito velho, e a gente tem que ter esse feeling, tá? E aí vem a questão da demanda. Normalmente, né, os produtores, os donos de aras, eles querem vender, é um comércio, tá? Da mesma forma que nós estamos lá para prestar um serviço. Então, é um comércio, é uma prestação de serviço à venda desse sêmen. Então, precisa ter o resultado, só que sofre muita pressão, literalmente, né, por conta da alta demanda, tá? Alguns cavalos têm a sensibilidade da preservação. Quando eu coloco preservação aí, vamos pensar num passo mais acima de congelamento, mas também existe a questão da sensibilidade ao resfriamento, tá? Então, nós vamos ver mais para frente que quando a gente manda sêmen para determinado local, nós colocamos em uma caixa que chama Botuflex. Ela é composta de dois gelos secos, tá? O qual vai fazer uma curva de resfriamento ali até 5 graus Celsius, com dois gelos. Com o gelo, sabe-se que a curva vai até 15 graus Celsius.
E existem alguns cavalos que têm sensibilidade. Então, nós devemos, em casa, fazer testes com esses cavalos, tá? É, testar os meios, né, os diluentes, os extensores, tá? Existe uma gama diversa no mercado de extensores, então devemos testar e ver qual que se encaixa melhor com o indivíduo, né? Porque é uma característica individual, tá? E tudo isso leva ao ponto-chave em um programa reprodutivo, porque pensa, nós só mandamos sêmen, às vezes, para determinado local. E fora isso, nós trabalhamos em casa com esse sêmen. Em casa, o sêmen é 100%. Só que quando a gente manda, não é 100%, né? Então, tem alguma falha. E é um dos pontos chaves de um programa reprodutivo. Então, aqui nós podemos observar que, é claro, égua, garanhão, receptora vai gerar um resultado, mas tudo depende de todas as outras categorias. Por exemplo, é uma égua, né? Uma égua fértil é muito boa de trabalhar. A gente vai trabalhando e ela vai dando a gente o resultado relacionado à transferência de embrião, tá? Vamos colocar esse exemplo. E excelente, né? Assim ela vai. Mas aí a gente já pega uma égua subfértil, então já tem uma dificuldade. A gente pega uma égua idosa, a gente pega éguas que têm problemas no endométrio. Então vai complicar, tá? O garanhão, temos lá relacionados à idade dele, como nós vimos agora, né? Animal muito jovem ou muito velho, tá? Se está dentro da estação de monta ou fora da estação já. Frequência da utilização desse cavalo, dia sim, dia não, toda semana durante a estação de monta, como que é feito, a manipulação desse sêmen, será que está de forma correta, né? Os efeitos extensores, não só a questão do diluente, mas a quantidade certa desse diluente, a curva certa, tá? Então tudo isso entra. E aí pensando num programa de transferência de embrião, a receptora, a idade dessa receptora, a última gestação que ela teve, se ela tem endometrite ou não, manejo sanitário, né? Pensando aí em vacinação, em vermifugação, manejo nutricional, né? O que que ela come, se ela come só o capim do pasto, se é colocado sal mineral, se não é, se é feita alguma outra suplementação, né? Chega uma ração, chega um milho, chega, enfim, né? Feito silagem. E aí temos os resultados, que vai depender de cada categoria e de como nós levarmos essas outras categorias, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção nesse contexto. Aqui uma breve história da inseminação artificial, tá? Para vocês terem noção, já existem documentos árabes de 1322, né? Relacionado aí à inseminação. A história conta que existia lá seus vizinhos, né? Na Arábia lá, mas eles não conversavam, eles eram brigados. Só que um tinha uma égua, o outro tinha um cavalo, o vizinho da égua gostava muito do cavalo do vizinho, e aí num determinado momento o vizinho da égua pediu ao seu ajudante lá para que coletasse o sêmen, né, do garanhão. De alguma forma foi feita a estimulação desse garanhão, ele ejaculou numa esponja e essa esponja foi introduzida posteriormente na vagina da égua, apertada lá, e sabe-se que, né, posteriormente, aí, 330 dias após, nasceu um potro. Então, assim tem-se a história da inseminação artificial, tá? Só que aí foi pegando mais afinco e a gente viu o Spallanzani em 1784, foi o primeiro a ter sucesso com inseminação artificial em cadela, mas foi o primeiro, tá? Pesquisa em equino começou
vocês terem noção, nos anos de 1900 quase, né? 1899. Então é algo muito recente. Se vê, nós estamos em 2024, é muito pouco tempo para desenvolver tantas coisas, tá? Mackenzie em 1939, Berliner em 1942, iniciaram os estudos da coleta, do processamento e inseminação já em éguas, tá? Então, olha quanto tempo depois, quase 40 anos depois, né, da primeira pesquisa lá na Rússia que começou. Então, é muito recente esses estudos e o quanto já desenvolveu. Aqui, né, já passando para uma parte prática e que agora de fato vamos começar, tá? Nós temos os materiais utilizados na rotina para a coleta do garanhão, tá? Vamos ter vagina artificial, vamos ter vários modelos, tá? Temos a modelo Missouri, temos a modelo Botucatu, temos outros tipos de modelo, tá ok? Nós vamos precisar aí de um microscópio, porque nós temos que avaliar motilidade de sêmen, nós temos que avaliar vigor do sêmen, tá? Lâminas, lamínulas, claro, para a gente colocar o conteúdo ali. A câmara de Newbow, extremamente importante para realizarmos a contagem da concentração espermática, né? Seringas ponteiras, mesa aquecedora, funil, extensores, claro, mais algumas coisinhas que na rotina vamos observar, tá? Então, todo esse aparato faz parte do método, né? Do meio de coleta de sêmen equino, tá? Partindo para outra parte da manipulação do sêmen, né, no apanhado geral, consiste em avaliação laboratorial, e essa se divide em microscopicamente e macroscopicamente, tá? A morfologia espermática, que é de suma importância, a diluição ali nos seus extensores e na quantidade correta, resfriamento, né, a curva ali de resfriamento para esse sêmen chegar viável, sendo a fresco ou posteriormente, né, o congelamento. Com isso, o objetivo é diminuir a disseminação de doenças, né, que nós sabemos aí algumas doenças são transmissíveis, né, via coito. Então, a ideia é diminuir a disseminação dessas doenças. Então não vai ter o contato ali, tá? Aumentar o número de éguas a serem inseminadas, nós vamos ver um pouco mais à frente que nós conseguimos partilhar esses sêmenes em doses e, ao invés do cavalo ir na monta natural, montar naquela égua e inseminar somente aquela égua, nós conseguimos partilhar o sêmen e esse sêmen aí servir 2 éguas, 3 éguas, 4 éguas, 5, vai depender da qualidade do espermatozoide, né, da concentração, do volume, tá? Nós temos uma acurácia melhor do sêmen, então nós temos um cuidado melhor desse sêmen, tá? A questão geográfica, acredito aí que seja um dos pontos principais, porque nós aqui em Minas conseguimos mandar sêmen para Santa Catarina, nós em Minas conseguimos mandar sêmen para Bahia e vice-versa, tá? Então, antigamente, o cavalo era campeão, mas o cavalo se encontrava lá no Ceará, nós aqui em Minas. Como que a gente vai fazer, né? Ah, vamos mandar ego para lá, ô fulano, você manda o seu garanhão campeão para cá? Não manda, né? Então, ficava tendo esse enrolo aí no meio de campo. Hoje não mais. Hoje precisamos só pedir a dose de sêmen e chega, tá? E contudo, o melhoramento genético, que é o ponto-chave, né? Se nós queremos cruzar, porque aquele animal tem características desejáveis. Ah, foi campeão de macho, foi campeão de morfologia. Nós temos no nosso pensamento de criação
algo que nos chamou atenção, então nós queremos replicar aquilo na nossa tropa. Então é um melhoramento genético, tá? Passando para a parte de coleta propriamente dito, nós temos a coleta na égua mesmo, tá? Pode ser feito. O ideal é uma égua em cio, de preferência, ou nós podemos fazer uma égua em cio, que é aplicando hormônio nela, esperando algum tempo, e a gente consegue replicar aí micção, né, movimento aí de clitóris, vulva, por conta da medicação. E nós temos também um manequim, né? O manequim ele é um alvo fixo onde o cavalo é condicionado a subir e coletar, né? Prós e contras, a égua, nós temos, por exemplo, ir buscar no pasto, amarrar a égua, peiar a égua, amarrar, né, os pés da égua, às vezes passar cachimbo na égua, e corre o risco de ter algum tipo de reação, né, um coice indesejado, essa égua estirar, tá ok? No manequim já fica um pouco mais fácil, não tem o risco do coice da égua, nem nada. É, é uma estrutura que o cavalo, quando bem condicionado, ele vai tranquilamente e nós conseguimos desenvolver melhor a nossa coleta, tá? Outro ponto chave fundamental na coleta é a higienização do pênis, tá? Estudos mostram que se não higienizar o pênis, existem muitos patógenos ali. Então, o ideal, literalmente, antes do processo da coleta em si, é que pegamos uma mangueira, colocamos esse cavalo para expor o pênis, lavamos a glande, lavamos em volta ali do ósseo urinário dele, tirando toda aquela escara mesmo, né? Como se fosse uma escara, aquela sujidade, né? De certa forma, é uma proteção. E a gente vai limpando puramente com água, a gente calça uma luva e a gente mesmo vai tirando, tá? Não precisa passar escova, não precisa nada. Só a mão mesmo, tudo ali vai saindo. Fazer uma higienização bem feita nos ajuda no momento de reenviar esse sêmen, porque às vezes colegas não coletam, não higienizam idealmente o pênis e aí manda com uma sujidade. Sujidade tem bactéria, e aí o sêmen vira uma cultura de bactéria. Nós vamos colocar aquilo dentro da nossa doadora. Aí no final de 8 dias que vamos coletar o embrião, vem pus. Mas por quê? Porque não foi feita a higienização correta, né? Estou colocando o caso do garanhão, da égua. Sabemos que tem égua que dão bastante líquido no cio por conta de estrógeno, né? Então, não estou passando desse lado. Estou colocando só no caso do garanhão. Nós temos aqui a montagem da vagina artificial, né? Nós temos lá o tubo rígido, nós temos a mucosa plástica, onde nós devemos travar ela. Aí depois nós colocamos a mucosa descartável e prendemos em uma extremidade, na outra nós colocamos o copo coletor, de fato, tá? Dentro desse copo coletor nós colocamos basicamente tipo um saquinho para mensurar o volume de sêmen, tá? E além disso, como se fosse uma redinha para tirar um pouco de gel e impurezas que possam vir ainda nesse processo de coleta, tá? Temos que ter em mente que a vagina artificial deve-se ter uma temperatura e uma pressão ideal para aquele garanhão, porque muitas vezes nós colocamos lá uma temperatura elevada, podemos queimar o órgão do animal, a gente coloca uma pressão que o animal não vai conseguir penetrar ali, não vai conseguir trabalhar, então vai atrapalhar a coleta. Então, cada animal é individual, nós devemos respeitar.
tá? Então, o trabalho com aquele garanhão ali nos favorece de certo modo. Ah, mas, ô Lucas, eu fui chamado a primeira vez e eu não conheço. Coloca uma temperatura média. Quando eu falo temperatura, nós devemos lembrar que se o cavalo fosse copular com a égua, né, a égua fica na temperatura, em tese, aí de seus 38 graus, tá? Então, nós temos que ter em mente que a vagina tem que ter, em média, essa temperatura. Eu coloco 40 graus, porque até que eu saio do laboratório, vou para coletar, nesse meio tempo aí se dissipa meio grau, 1 grau, e aí é a temperatura, tá? Tem alguns cavalos que gostam de ser coletados em temperatura maiores. E a questão da pressão, existe uma válvulazinha onde nós colocamos a água, que nós conseguimos realizar o aumento ou diminuição de pressão, tá? Então, ficar atento com essas pequenas modificações que pode trazer muita diferença na qualidade do ser, tá? E claro, pensando aí na segurança, peia, cachimbo, o posicionamento que nós ficamos em relação ao rapaz que está coletando, que está ajudando a gente com o garanhão, né? As reações do garanhão. Tem garanhão que é um pouco mal, mesmo montado, ele tende a querer morder, ele já fica procurando um jeito ali de sair da égua para te dar um coice. Então nós devemos ter segurança, tá? Então, peiar a égua para evitar qualquer acidente em relação à égua. E nós devemos ficar ativos, espertos com os cavalos, tá? Aqui, uma foto tirada do livro do Papa, né, do Reprodução em Garanhões. Nós temos aqui as manifestações durante o ato sexual do garanhão, tá? Então, nós temos, ó, excitação, flêmen, fungal, ruído, tá? Vai ter ali a ereção peniana em torno de uns 10 segundos, a aproximação desse garanhão e, de fato, a monta. E aí, vai demorar em um tempo determinado, aí, uns 15 segundos, que a literatura nos traz, vai ter a adução dos membros, o posicionamento, aí, de fato, a introdução do pênis, isso, tá? No caso, mesmo com a vagina, ele vai dar a propulsão ali de 3 a 4 segundos, tumefar, né? A glande dele vai inchar, e aí, de fato, ele vai ejacular, tá? Aí ele vai fazer o relaxamento do pênis, descida da égua e a redução da glande. Tudo isso dura em torno de 2 minutos, no máximo 3 minutos, às vezes menos, 1 minuto, tá? Isso vai depender do garanhão, mas é algo muito rápido. E aí, beleza, coletamos esse cavalo. Então, nós devemos fazer uma análise desse sêmen, tá? Então, a análise imediata que nós fazemos é macroscopicamente qual o volume estimado. Aqui não tem a graduação nesses saquinhos, nessas imagens que eu coloquei, mas qual o volume, né? O volume ideal de cada cavalo é em torno, né, de 20 a 100 ml. Ah, meu cavalo ejaculou 25 ml, ejaculou muito pouco. Não, é uma característica dele. Ah, o cavalo que eu coletei como é que fala? Ejaculou 80 ml, só ejacula 80 ml, 60 ml. Beleza, é uma característica dele, tá? Coloração normalmente ele é branco, branco leitoso, pode ser até um pouquinho acinzentado, assim como essa figura aí, né, superior direita, ela é um pouquinho acinzentada, é o padrão. E odor não tem cheiro, tá? E, além disso, nós levamos para o microscópio, e aí a importância do microscópio, tá? Então, devemos já ter o laboratório nosso montado para que a gente chegue com esse sêmen, nós podemos já fazer essas avaliações e rápido. E quanto mais a gente demorar com esse sêmen na bancada, mais morte ele vai ter, ok?
A motilidade estimada aí ideal, lógico, é de 0 a 100, tá? Abaixo aí de 40, 50 já é uma motilidade ruim. Então, com os cavalos aqui que eu pego e trabalho em média em torno aí dos seus 80 a 90%, 75 em uns cavalos piores, tá? Vigor, voltando, aliás, a motilidade é a quantidade de espermatozoide vivo, tá? Então, nós vamos colocar na lâmina ali, nós vamos ter uma noção, claro que subjetiva, porque vamos olhar, vamos ver muitos nadando, muitos se movimentando, mas muitos também não. Então, nós vamos ter que ter uma noção subjetiva mesmo que seja, tá? Para a gente poder avaliar. Então, a gente avalia de 0 a 100. O vigor é a força com que esses espermatozoides se movimentam, tá? Então, tem que ter aí pelo menos um vigor de 3, porque se tiver um vigor de 2 a 1, ele não vai ter força para chegar ao óvulo, e aí não vai conseguir fecundar, fertilizar, gerando seu embrião, a gestação, tá ok? E a concentração espermática do garanhão, espera-se que ela esteja em torno aí de 100 a 200 milhões por ml. Tá ok? Aqui já pensando, né, na câmara de Neubauer, aqui, beleza. Nós colocamos lá o sêmen e realizamos a contagem. Tá? A contagem é feita dessa forma que está aí. Eu peguei nessa imagem de livro. Então, nós vamos fazendo a contagem literalmente em zigue-zague. Tá ok? Aqui temos noção de como é na vida real mesmo. Deixa eu colocar aqui uma marcaçãozinha. Não sei se vai aparecer, mas ó, nós pegamos cada quadrado desse aqui, nós pegamos 5 da diagonal, tá? Isso é um padrão que foi se já instituído, tá? Então, pegamos 5 quadrados desses aqui e contamos espermatozoides. E ali vamos fazer uma média de quanto esse cavalo tem de concentração, beleza? E agora, feito tudo isso, a gente tem que diluir e calcular. Aqui no canto eu coloquei, né, uma imagem de alguns extensores aqui da marca da Botufarma, que é os que eu trabalho, mas existem muito mais, tá? Existem o Maxene, existem o IRRA, existem outros, né? Agora tem o Beyond. Então, devemos fazer testes com cada um, com o sêmen do cavalo, porque o cavalo pode ser sensível a um, mas não ao outro, e devemos realizar isso com um fator preocupante no sentido de estação de monta já chega, se nós não nos prepararmos, vamos mandar sêmen ruim para um colega, o colega perdeu tempo mexendo na égua e etc. Então, o ideal é a gente fazer esses testes. Devemos usar extensores, porque normalmente eles geram longevidade para o sêmen. Se eu pegar o sêmen in natura, diluir ele, colocar ele na Botuflex e mandar, provavelmente mais da metade desse sêmen vai morrer, porque ele é uma partícula viva e ele está fora do seu componente principal, que é o testículo, né, epidídimo. Então, se tirarmos ele e colocarmos em um fator ambiental, a tendência é que ele não aguente, é que ele morra. Os extensores vieram com o meio de gerar longevidade, ou seja, eu quero mandar daqui lá para Fortaleza. Vai chegar lá, claro, vai ter um déficit devido a transporte, oscilações de temperatura, né, balanço, tudo.
mas que oscile menos possível. Por exemplo, eu coleto aqui, meu cavalo deu 85% de motilidade, só para vocês entenderem mais ou menos. Pô, chegou lá, o colega manda um vídeo, ô Lucas, ó, sempre o cavalo chegou bom aqui, tá com uns 80, 75%, mas uns 80%. Beleza, chegou dentro do esperado. Né? Então, o extensor é basicamente para esse fim. Né? Cada extensor tem o seu próprio propósito, tem uns que conferem um vigor maior, tem outros que conferem uma criopreservação melhor. Então, pensar nisso também, porque muitas vezes vamos mandar para muito longe, mas muitas vezes vamos mandar para mais perto. Então, nós podemos, no mesmo ejaculado, mandar sêmen com um extensor diferente. Vai depender da região, vai depender do porquê. Tá? Então, o ideal mesmo é estudarmos os cavalos que usamos. Como dito, existem diversos extensores, tá? Realizar teste nos garanhões e testar, de fato, a sensibilidade de cada um para cada qual, tá? Agora, pensando já no cálculo, num geral, tá? A dose a ser enviada, ela tem que estar dentro da proporção de 25 a 50 milhões por ml, tá? Então, aqui nessa imagem do sêmen, não sei se a ponteira tá chegando aqui, vocês conseguem observar, mas ó, motilidade, ele colocou que 85%, e a concentração que ele mandou esse sêmen para a gente é de 50 milhões por ml, tá? Então, onde foi feito o cálculo ali de diluição. A concentração é a média de quadrantes da contagem da Neubauer, tá? Então, nós contamos lá, exemplo, lá deu 110, né, no quadrante, no outro deu 105. Nós realizamos a média, somamos e dividimos por 2, tá? A dose de espermatozoide total é o volume do ejaculado vezes a concentração, tá? Então, quando a gente observa aqui, ó, 1,5 bilhões de espermatozoides é o total de espermatozoides. O que ele fez aqui? O volume do ejaculado do cavalo vezes a concentração da câmara Neubauer, não essa concentração de envio, concentração que ele viu lá de espermatozoide na Neubauer, tá? Então, foi feito esse cálculo aqui de total de espermatozoide. Quando pensamos em dose de espermatozoide móvel, é o volume do ejaculado, tá? Concentração da câmara Neubauer vezes a motilidade. A motilidade ele colocou aqui para gente, tá? De 85%. A quantidade de extensor para ser colocado, a gente vai dividir os espermatozoides totais que a gente viu por 25 a 50 milhões, tá? Tem garanhão, às vezes, que dá uma concentração muito baixa e nós temos que dividir próximos a esses 25 milhões para dar, pelo menos, aí para duas éguas, dependendo, tá? Basicamente isso. E aí, para a gente saber a dose de fato a ser enviada, a gente diminui o volume obtido pelo volume do ejaculado. Né? Aí a quantidade da dose, exemplo, vai dar, como que eu vou falar? Vai dar 5 egos. Eu vou dividir espermatozoide móvel por 1.000, tá? E dose inseminante, a quantidade que vai vir aqui, igual aqui, ó. Aqui tem 30 ml, então é a dose inseminante, volume total dividido por quantidade de dose, ok? Ficou um pouco confuso, mas acredito que agora dê para entender um pouco melhor, tá? Ó, vamos lá, o nosso cavalo deu 45 ml de ejaculado, se lembrarmos lá, o volume que um cavalo ejacula é de 20 a 100 ml, o padrão, né, o desejado. Esse cavalo ejaculou 45 ml, está dentro, tá? A concentração dele na Neubauer, tirando a média, é de 160 milhões de espermatozoides,
tá? Por ml. E a motilidade que observamos é de 85%, que é quase todos os cavalos. Então, o espermatozoide total é o ejaculado, o volume do ejaculado dele in natura, vezes a concentração obtida. Vai dar para a gente aí 7.200, né? Ou 7,2 bilhões. Tá? Mas vamos pensar que deu 7,200 milhões de espermatozoides totais. Os viáveis, vamos somar esses 7.200 vezes 85%, tá? Então, de viável, ou seja, que está vivo, que observamos lá na lâmina, opa, 6,120 milhões de espermatozoides estão vivos. E aí, a gente pega esse e divide por 1.000, que é para saber a quantidade de dose que vai dar para 6 éguas. Literalmente pegamos esses espermatozoides viáveis e dividimos por 1.000. Por que 1.000? 1.000 é a dose, né, já preconizada para envio de sêmen resfriado. Se fosse sêmen fresco na fazenda, é dividido por 500. Então, daria uma dose, daria uma quantidade de égua maior, pra vocês terem noção. Se é sêmen congelado, aí cai para 100, né? 100 milhões por paleta. É uma dose já preconizada, estudada, que viu-se que vai ter resultado. Então, por isso, esses números aqui, ó, 1.000, 500 e 100, é preconizado. Historiadores, existem pessoas mais antigas que estudaram, né? Nós temos aí o João Fleury, nós temos o próprio Marco Alvarenga, que fizeram vários estudos, até comprovando isso. O Bigu, né, lá do Rio de Janeiro, de Vassouras. Então, viu-se que a dose para ser enviada a refrigeração é dividido por 1.000. A fresco, literalmente a fresco, que nós vamos ali usar na fazenda naquela hora, pode ser dividido por 500, o que gera um número maior de éguas a serem inseminadas. E congelado é diferente, tá? Mas aí é assunto para outra discussão. E aí, para a gente saber a quantidade de extensor que a gente vai utilizar, a gente pega o espermatozoide total, que é 7.200, a gente divide por 50 e tira o volume do ejaculado. Ou seja, vamos pegar 7.200 e dividir por 50. Vai dar 144. Menos o volume do ejaculado, que foi 45, vai dar 99 ml de extensor que temos que colocar nessa amostra. Ou seja, o volume total daquele ejaculado vai ser 144 ml. 45 ml de espermatozoide puro, mais 99 ml de extensor, tá? Não precisem se preocupar. É o correto a se fazer, tá? Que nós dividimos por 50. Lembra ali atrás que eu falei que pode ser de 25 a 50? Se a gente falar de 25, vai ser muito mais extensor ser utilizado, né? Vai ter a mesma quantidade de espermatozoides, só que vai ficar um pouco mais diluído. A gente vai introduzir mais volume no útero dessa égua. Pensando nisso, a dose para inseminar o volume total dividido pela quantidade de égua. Ou seja, 144 dividido por 6 vai dar um total de 24 ml, que eu vou dividir em 6 frascos, ou 6 éguas serão inseminadas com 24 ml totais. Perfeito? Tá? Dos quais aí, ó, 7 ml e meio é de sêmen e 16,5 é de extensor. E isso vai garantir para a gente um bom resultado, tanto para o envio, tanto para a gente inseminar as éguas. Então, ó, nós passamos lá na nossa conversa aqui pelo
pela coleta, né? O processamento na verdade, todo esse junto com a manipulação, porque aqui nós vamos manipular o sêmen, né? A gente, nós vamos pegar literalmente o sêmen, vamos avaliar. Então, isso é uma manipulação, né? Processamento envolve todo esse conjunto, perfeito? Então, agora nós vamos enviar esse sêmen. Então, nós vamos colocar naquela botuiá, nós vamos escrever o garanhão, enfim, todos os dados convenientes ali para a gente mandar para os colegas. Então, o envio ele é feito pela Botuflex, Botuteiner, né? Claro, tem o botijão quando pensamos em palhetas. Então, a gente anota todos os dados do animal. A gente anota o nome do garanhão, a gente anota a hora que foi coletada, a gente anota a concentração, a motilidade, o vigor, a dose inseminante, quantidade total de espermatozoide, qual extensor, qual diluição que a gente utilizou, tá? É interessante, porque o colega que está recebendo, quando ele olha todas essas informações, ele fica satisfeito, porque ele vê que o sêmen saiu de lá bom, né? Gera uma confiabilidade muito grande. E aí, pensando, né, levar em consideração que o sêmen sai de 37, 38 graus, passa por um processo de resfriamento. Então, nessa caixa aqui, que é o Botuflex, colocando dois gelos, vai até 5 graus e um gelo 15 graus, tá? De considerações finais aí que eu tenho para vocês, realizar o procedimento com cuidado e sabedoria, tá? Não pular etapa, não ser preguiçoso, muito pelo contrário, ser minucioso, tá? Porque tudo isso impacta diretamente no resultado. E o nome que está no resultado atrelado é o seu, é o meu, é o nosso, tá? Então, se eu te envio um sêmen mal e você preparou aquela égua, o proprietário vai te cobrar, mas vai vir em cima de mim, porque vai ver lá que eu te mandei uma dose de sêmen ruim e vice-versa, tá? Então, vamos pensar com sabedoria. Todos nós, além de veterinários, nós somos médicos. Então, temos que pensar num meio maior do que só pegar e fazer, né? Ah, não, me dá, eu quero só meu diploma. Não, vamos ter um pouquinho de sabedoria, vamos pensar um pouquinho. Nós somos disseminadores de posições, vamos colocar assim, né? No sentido de estudo, no sentido de inovação, né? Questão de ciência. Mas também, mais uma vez, é o nosso nome. Então, às vezes, nós fazemos o procedimento, só quero seminar, só vou mexer com isso, vou mexer com mais nada. E a gente gera endometrite, e aí a gente só quer inseminar. A gente gerou uma endometrite, ou o sêmen chegou ruim, mas a gente não sabe avaliar direito, porque a gente só quer inseminar, a gente só quer fazer. Mas o estudo, a técnica, né, o científico ficou um pouco para trás. Então, vamos pensar médicos veterinários, né? Tudo vai impactar no resultado e o que rege a nossa rotina mesmo são os resultados. Tá ok? O bate-papo de hoje é só isso, tá? Queria agradecer mais uma vez aí o convite de todos vocês. Falar que qualquer coisa, qualquer dúvida, tá aí meu e-mail, tá no meu Instagram, pode entrar em contato, vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês, tá? E o que mais vocês precisarem, pode contar comigo, tá bom? Obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo, fiquem com Deus, tamo junto.